Bem-vindos ao podcast Diálogos Amazônidas. No capítulo de hoje, conversaremos com o João, que irá falar conosco sobre as comunidades atingidas pela construção da usina de Sinop. Enquanto a parte anterior falava sobre a grandiosidade da usina, aqui o contraste é brutal. Qual foi o impacto real da usina de Sinop na comunidade? Atingido pela usina, né? A gente perdeu... Bom, vocês estão vendo aquela plaquinha ali, né? Amêndoas de castanha do Brasil desidratadas a vácuo, produtos da reforma agrária na Amazônia, com um monte de logo ali, né? Do governo da Alemanha, do governo do Reino Unido, do REN, que é uma instituição, um fundo, né? Para a questão do desmatamento, captação de carbono, aquela cachaçada toda. Eu falo um pouco de palavrão e não tenho uma linguagem muito formal. Foi um sonho dessa comunidade, desde que ela surgiu, desde que ela se existe, desde que ela se entende, de processar um dos que era o principal produto, um dos que eram os principais produtos dessa região, que é a castanha. Uns chamam de castanha do Pará, outros chamam de castanha da Amazônia, outros chamam de castanha do Brasil. A nomenclatura é meio confusa, mas é aquela bichinha lá. A gente já tentou projetos várias vezes para conseguir nossa agroindústria, tem várias famílias que trabalhavam com isso, mas toda a nossa reserva coletiva, e quando eu digo toda, eu estou falando de mais de 1.000 hectares de terra dentro desse assentamento de Castanhal, o que não foi alagado pela usina hidrelétrica de Sinop, que vocês viram aquelas coisas bonitinhas, provavelmente que eles mostraram. Diferente deles, eu não vou nem oferecer café porque a nossa cozinha está fechada, que é a nossa padaria. Eles provavelmente ofereceram uns cafezinhos. Aqui a nossa relação é um pouco mais sincera. Estamos sem café, mas temos história, né? E ali tinham as nossas castanhas. E o que a gente não perdeu para a água da usina, a gente perdeu por um processo de grilagem de terra que em toda a margem de reservatório de hidrelétrica, vocês que estão na geografia agrária e manjam disso bem mais do que eu, vem assim coladinho, juntinho, empurrando com a barriga do ladinho, um processo de especulação imobiliária. Muito bonito, muito simpático, muito leve. E eu não estou falando só daqueles processos de Tucuruí na década de 70, não estou falando só daqueles processos da Itaipu, de Itá, de Sobradinho. Eu estou falando de coisas recentes, né? Claro que tem famílias que desde a década de 70 não receberam indenização pela terra perdida, mas a gente tem aqui mais de 1.000 hectares de terra que não foram indenizados pela usina, porque era terra pública em controle da classe trabalhadora camponesa, era terra pública na mão de sem terra, uma terra de Castanhal. Junto com esses caras vem a especulação imobiliária, simpaticíssimo, um problema que quase não existe no nosso território. Desde que vocês saíram da margem da BR, o primeiro lote do assentamento, aquela primeira fileira de lotes, é área regularizada. São assentados do INCRA ou compradores de lote, que é um outro processo muito complexo, que uma conversinha rápida aqui não vai dar conta. Passou o primeiro lote para cá, era dos dois lados da estrada que vocês vieram, reserva de castanheira. A gente não tem como basear um número, mas tinha pelo menos umas 2.000 castanheiras. Muito por baixo. Muito assim, chutando para baixo para não correr o risco de falar cagada. Vocês passaram num mercadinho, antes de me encontrarem ali com o Fiat Uno, a partir dali é lote regularizado. Então esses 3,5 km, quase 4 que vocês andaram, tem 500 metros, para ser exagerado, que são de lotes regularizados. Os outros 3.000 metros vocês estavam andando dentro de uma reserva que foi grilada em 2018. Coincidentemente, o reservatório da usina se fecha em 2018. São só coincidências, nada que é fruto das inúmeras situações organizadas pelo capital. Tudo coincidência. Tudo que eu falar aqui é coincidência histórica. Nada são eventos desencadeados pela nossa estrutura econômica. Então assim, ali estava a nossa reserva de castanha mais fácil de colher. Lá estava a nossa reserva de castanha um pouquinho mais longe, mas que era maior. Agora a gente tem a agroindústria, mas a gente não tem castanheira no assentamento. A gente vai ter que pegar castanha. A agroindústria ainda não foi inaugurada. Depois a gente vai dar uma voltinha ali para vocês verem.
ela não foi inaugurada. Mas de 2018 para cá a gente perdeu o acesso a todas as nossas castanheiras. Como foi o processo de indenização das famílias afetadas? Eu sou suspeito para falar desse processo porque eu estou do lado de cá. Veja bem, eu não moro no assentamento. Eu sou sem terra por opção, não sou sem terra por obrigação, né? E sou militante desde que eu me entendo por gente. Minha casa era secretaria do movimento. Então eu sou suspeito porque eu falo do lado de cá e não tenho vergonha de dizer. Se a ciência tem lado, imagina os poderes econômicos, né? A relação com eles foi uma delícia. O primeiro processo que a gente começou a discutir com eles é o tal do EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental que gera um relatório de impacto ambiental, documentozinho Minas, acreditem vocês ou não, foi em 2010, né? Isso aqui já era um assentamento reconhecido pelo INPE, que foi o período em que essa usina foi para leilão. E ela foi para leilão com umas audiências públicas super divulgadas, um processo amplamente debatido, muito democrático. Não foi a portas fechadas em momento nenhum. Mas naquela época um grupo de, tinha que ser, né, professora, sindicalista, e professora, né, sindicalista, e um bando de sem terra que falaram, opa, peraí, algo de errado não está certo. Surgiu o Fórum Telespires, que era uma organização de e a gente conseguiu na época segurar o leilão da usina. Óbvio que a gente ganhou esse processo, né? Até porque a usina não está aí. Mas naquela época esse assentamento já existia, já era um assentamento. E o EIA-RIMA, pasmem vocês ou não, dizia que isso aqui era uma fazenda de uma família. Para vocês terem ideia de como o estudo de impactos ambientais foi bem feito, bem estruturado. Eu não quero falar abobrinha agora, mas se eu não me engano é Norte Energia, a empresa que fez o EIA-RIMA. Temag. Norte Energia pegou o programa. Aqui a gente tem um mestrão, tá? Eu boto pé, ele já veio A aqui. gente já se conhece. No dia que ele ia fazer a apresentação dele, eu estava ali quebrando cabeça da cooperativa, entrei, fiquei 5 minutos, falei, não dá, reunião acontecendo, pau torando. Mas tô ligado que o camarada está finalizando um processo bacana aí. Dizia eu que é aritmética. 2010, EIA-RIMA, pau torando. Esse assentamento para a usina nunca existiu. Depois do EIA-RIMA, tem a tal da licença prévia, né? E na licença prévia, a gente conseguiu, aliás, tinha o PBA, né? No PBA, a gente conseguiu, depois, claro, a gente não precisou trancar a construção do linhão e a gente não precisou ficar 15 dias na BR. Nesse período de 15 dias, em que as pessoas supostamente não ficou trancado ou ficou trancada a BR, a gente mobilizou a comunidade inteira. A escola, aquela escola que a gente passou, que até hoje não foi construída, aquela escola é uma doação do MST para o Estado, tá? A escola estadual de 15 anos não existe, prédio. Aquela escola estava tendo aulas na rodovia, não era às margens da rodovia. A sala de aula era um barraquinho de lona na rodovia. Aí descobriu-se que esse assentamento existia. Olha só que maravilha, né? Já tinha sido leiloado, então já tínhamos uma querida empresa francesa, que inclusive, se vocês não sei se no site da Enel ainda dá para ver isso, mas vocês conseguiam descobrir que ela se chama aqui no Brasil Norte Fluminense Energia, né? Ou algo nesse sentido, que é uma empresa 100% da EDF, que é a Électricité de France. A gente fica até brincando com o francês agora. Então, eles descobriram que a gente existia. A princípio, isso aqui não seria nada mitigado, nada indenizado. E indenizado a gente não foi. Tá? A gente teve um momento histórico num barracão que já desabou de velho. Ele já era velho na época da fazenda, imagina, depois que virou de sem terra, o que aconteceu. Onde o superintendente não, uma pessoa do INCRA, que agora eu vou falar os milagres e não vou falar os santos, dadas as nossas conjunturas, né? Essa estimada pessoa falou assim, essa terra nem é de vocês,
O INCRA fez o favor de deixar vocês morarem aqui. Então saiam e sejam felizes. Nesse mesmo dia tinha um pessoal da usina. E no começo, depois que eles descobriram que a gente existia, eles eram um doce com a gente. Era melzinho na água, mamãozinho com açúcar. Era uma delícia de dialogar com eles. Agora eu não estou sendo irônico. Até o ponto de que eles descobriram que a gente queria permanecer no território. E que depois de muita briga, nossa relação com a usina azedou um pouquinho, a gente chegou a não vou chamar isso de acordo, porque não foi. O que a usina fez? A contragosto das pessoas que estavam aqui. Tirou um número de famílias desse assentamento, são 28 famílias, 30 famílias, um pouco mais, um pouco menos, e levou para um reassentamento. E o restante das famílias que perderam a unidade de produção, o lote de produção, foi realocada nos remanescentes. Só que tem um problema. As reservas desse assentamento, ele foi construído no formato PDS. Depois vocês deem uma pesquisada, quem não conhece. As reservas são áreas coletivas. Então todas as 180 famílias, mais ou menos, que moravam aqui dentro na época, que hoje com o Grilo isso é muito maior, essas 180 famílias perderam a sua área de coleta de castanha, a sua reserva. Porque a usina compensou isso comprando uma área dentro de uma área de reserva. Vou chamar isso de compensação EAD. Né? Então assim, toda a nossa área de reserva, que era a nossa área de castanha, ninguém recebeu um centavo pelo lucro cessante. Ninguém recebeu um centavo pela dor de cabeça, pelo estresse. Ninguém recebe até hoje um centavo de proteção e de segurança jurídica e de integridade física dentro desse território que foi violentado, e aí o uso da palavra é proposital, foi violentado por esse empreendimento. Eu não vou... Famílias saíram daqui, foram para um outro território, também sofreram uma puta pressão de especulação imobiliária. Pensemos o seguinte: famílias que ficaram anos embaixo da lona, vieram para cá e até hoje não receberam. Encerramos por aqui mais um capítulo do podcast Diálogos Amazônidas. Esperamos que você tenha gostado e, se possível, deixe um like e compartilhe o podcast para que mais pessoas possam desfrutar dessa obra.